RDQA de 2026, referente à apuração de resultados, dados e resultados de janeiro a abril. Hoje nós teremos a apresentação da Secretaria, convidamos o Instituto São Lucas para que se fizesse presente e também a gente já fizesse a apresentação da parte hospitalar. Que ocorria que a gente via, não agregava os resultados do hospital, que faz parte da nossa apuração, e num dado momento eles precisariam voltar, fosse por um convite da Câmara, fosse por uma solicitação de um vereador específico. Então hoje nós faremos a apresentação completa dos dados, resultados e também da execução orçamentária ao longo desse primeiro quadrimestre. Então, essa apresentação faz parte de uma determinação na Lei Complementar 141 de 2012, que estabelece que a cada 4 meses a gente preste contas e no final do exercício de um ano, tendo prazo até março do ano seguinte, a gente preste contas através do relatório anual de gestão. Então, parágrafo 5º, o gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio. Nossa apresentação está inicialmente marcada para a semana passada, mas nós tivemos um imprevisto, inclusive com a própria tabulação dos dados, e optamos por deixar para hoje, mesmo estando um pouquinho passado do período recomendado, mas para que a gente conseguisse trazer de forma completa. E ainda assim, ainda temos alguns indicadores sem apuração. Então, nós estamos na Secretaria sobre o semestre 473.660, o CNPJ do fundo é o 15.023.989.000 contra 26. Estamos localizados na Avenida São Paulo, número 2014, sob a gestão do prefeito municipal Jackson Francisco Bassi, a Secretaria de Saúde sob gestão minha, Nayara, e nós temos os dados de criação do fundo de 1989, e o CNPJ do fundo é o 04330 e o CNPJ da Prefeitura é o 15023. Vou convidar a chefe do Departamento da Atenção Primária, Wislane, para fazer a apresentação dos dados da atenção primária. Olá, bom dia. Como a Nayara já falou, meu nome é Wislane Cardoso, sou chefe do Departamento da Atenção Primária e Saúde e vou apresentar os dados da produção do primeiro quadrimestre. Com relação à quantidade de atendimento por unidade de saúde, atualmente nós temos 11 unidades de saúde, 10 aqui na cidade e uma na zona rural. Porém, nós temos 9 unidades que atendem a zona urbana e 2 que a gente tem uma sede rural aqui na cidade e outra unidade de saúde rural na unidade Triunfo. Unidade de saúde Parque Santa Cruz, Jardim Marinha. Quantidade a primeira coluna nós colocamos a quantidade por paciente e a segunda coluna por procedimento, porque um dos princípios do SUS é a integralidade. Então, o profissional tem que ver o paciente como um todo, né? Então, às vezes, um paciente, o médico atende a queixa dele, para além disso, algumas outras condições clínicas que ele acha importante avaliar. Então, um paciente ele pode ter faturado mais de um procedimento, se ele toma alguma medicação, também fatura como procedimento. Então, nessa unidade, a primeira, que é o Parque Santa Cruz, nós tivemos um total de 3.575 pacientes atendidos e a quantidade de procedimento faturado, 15.637. A unidade de saúde São Cristóvão, tivemos um total de 4.961 pacientes atendidos e um total de 36.348 procedimentos. A unidade de saúde Pedro Prestes, um total de 2.948 pacientes atendidos e procedimentos faturados 15.307. A unidade de saúde residencial Glória, tivemos um total de 1.618 pacientes atendidos e procedimentos 12.335. A unidade de saúde São José, 2.687 pacientes atendidos e procedimentos 15.969. A unidade de saúde Morada da Serra, 2.601 pacientes atendidos e procedimento 17.317. A unidade de saúde Getúlio Arantes, 3.676 e procedimentos faturados 21.268. A unidade de saúde 6 de agosto, 4.004 pacientes atendidos e procedimentos 19.242. A unidade de saúde rural,
que a sede é aqui no município. Tivemos total de 2.792 pacientes atendidos e procedimentos 14.574. A unidade de saúde da Triunfo, 1.459 pacientes atendidos e procedimentos faturados 5.948. A unidade de saúde Bela Vista, 4.246 pacientes atendidos e procedimentos faturados é 9.881. Quantidade total de pacientes atendidos 34.568 e procedimentos faturados 193.766. Levando em consideração que a gente tem a territorialização, né? Então cada unidade tem a sua população, que existe o preconizado, porque é 4.125, porém cada unidade possui a sua quantidade de população, então algumas unidades têm uma população maior que a outra, e algumas unidades também nós temos 2 médicos, um médico e meio. Nós não estamos com todas as unidades com um médico e meio, ou algumas paralelo que tem mais de 5.000 pacientes por território. A nossa intenção é colocar 2 médicos fixos, porém nós passamos problemas de contratação, então alguns médicos têm só um, algumas unidades têm só um médico, outras têm 2, outras têm 1,5, por isso essa diferença, por exemplo, São Cristóvão, que atendeu 4.931 pacientes, em detrimento de, por exemplo, Pedro Prestes, só tem um médico, 2.948, tá? Por isso essa diferença. Esse gráfico, ele dá só o percentual de diferença, né? Qual unidade possui mais atendimento do que a outra. A unidade de saúde da Triunfo, ela tem um pouco atendimento, porque nós tínhamos um médico que ia 2 vezes na semana, mas para esse quadrimestre, graças a Deus, a gente conseguiu fazer a contratação de outro médico que ele saiu 4 vezes na semana, de segunda a quinta-feira. Então, para o quadrimestre que vem, nós vamos conseguir ter um percentual de mais assistência à saúde por lá. As visitas domiciliares, que são realizadas pelos agentes comunitários de saúde. Na unidade, também a questão da produtividade dos ACS, como eu falei, a gente não tem a mesma quantidade de pessoas por unidade, então varia a quantidade de ACS de uma unidade para outra. Por exemplo, no 6 de agosto nós temos 6 ACS, São Cristóvão tem 5, outra unidade, Residência Glória tem 1, então quando vocês verem essa discrepância de valores, não é que os servidores não estão trabalhando, é porque a gente tem essa diferença de profissionais por unidade. Na unidade de saúde Santa Cruz, tivemos um total de 8.858 visitas. Na unidade de saúde, isso não é por pessoa, essas visitas é por família, tá? Então, foi 8.858 famílias atendidas, né, casas visitadas. A unidade de saúde São Cristóvão realizou 8.027 visitas. A unidade de saúde Pedro Prestes, 7.748 visitas domiciliares. A unidade de saúde Residencial Glória, 1.540, porque lá nós temos só um ACS. A unidade de saúde São José, 4.451 visitas realizadas. A unidade de saúde Morada da Serra, 9.241. A unidade de saúde Getúlio Arantes, 10.814. A unidade de saúde 6 de agosto, 12.353. A unidade de saúde rural, 5.895. A unidade de saúde da Triunfo, 5.158. E a unidade de saúde do Bela Vista, 12.792, totalizando 86.877 visitas domiciliares realizadas no primeiro quadrimestre. Esse é o gráfico que mostra a diferença de quantidade de visitas, né? E como eu já expliquei, a gente tem a diferença por conta da quantidade de ACS, né, por território. Agora eu vou apresentar a quantidade de atendimentos por CBO, profissional médico, enfermeiro, fisioterapeuta e nutricionista. Já explicando a planilha, a fisioterapia e nutricionista, a gente não tem produção em todas as unidades, porque elas estão vinculadas na equipe multi, que está vinculada ao São Cristóvão. Então, a equipe atende todo o município, porém a produção ela fica a nutricionista no Pedro Prestes, que ela atende lá, e o fisioterapia no São Cristóvão. Quantidade de atendimento médicos lá na unidade de saúde Santa Cruz. O médico realizou 1.992 atendimentos e o enfermeiro 295. No São Cristóvão,
Os profissionais médicos realizaram 2.338 atendimentos e o enfermeiro 676. O fisioterapeuta, 223 atendimentos. Na unidade de saúde Pedro Prestes, o médico realizou um total de 1.046 atendimentos e o enfermeiro 478 e a nutricionista 201. A unidade de saúde residencial Glória, o profissional médico realizou 1.084 atendimentos e o enfermeiro 356. Aí na parte da nutricionista, ela iniciou a partir de na metade de fevereiro para frente, então ela não trabalhou todo o quadrimestre, tá? Por isso que deu um pouquinho menos dela. E também a quantidade de atendimentos é menor, né? A nutricionista atende 4 a 5 pacientes por período. A unidade de saúde São José teve um total de profissional médico, atendeu 1.272 pacientes e o profissional enfermeiro 515. Na unidade de saúde Morada da Serra, teve um total de 1.179 pacientes atendidos, profissional médico, e o enfermeiro atendeu 284 atendimentos. Aqui também nós esbarramos num percalço, porque nós tivemos, a enfermeira teve uma redução de carga horária, até que nós conseguimos fazer a substituição dela, a gente ficou um período sem atendimento de enfermeiro, por isso que deu um pouquinho menor. Na unidade de saúde Getúlio Arantes, o profissional médico realizou um total de 1.184 atendimentos e o enfermeiro 461. A unidade de saúde 6 de agosto, o profissional médico realizou 1.359 atendimentos e o profissional de enfermagem 447. Na unidade de saúde rural, o profissional médico realizou 1.621 atendimentos e o enfermeiro 456. Na unidade de saúde da Triunfo, o profissional médico realizou um total de 299 atendimentos e o enfermeiro 17. Como eu falei, a Triunfo médico ia 2 vezes na semana, aí esbarramos no problema que acabou o contrato dela, até que nós conseguimos organizar outro médico para começar o atendimento. Então tem mais de um mês em atendimento lá na Triunfo. Eles estavam vindo para a cidade e consultavam na unidade de saúde rural da base aqui do município. A unidade de saúde Bela Vista, o profissional médico teve um total de 882 atendimentos e o enfermeiro 268. Aqui também tivemos um problema que a médica operou, ficou mais de 30 dias sem trabalhar, e o profissional médico só trabalha 20 horas, então por isso teve essa redução. Aí a quantidade total, médicos, de atendimento médico, tivemos um total de 3.546 atendimentos no quadrimestre e o enfermeiro realizou um total de 4.253 atendimentos, fisioterapia 223 atendimentos e a nutricionista 201. Essa é a quantidade de imunização realizada no quadrimestre. Aí nós colocamos por percentual. A BCG, tivemos uma porcentagem no primeiro quadrimestre de 101,95%, ou seja, passamos de 100% na taxa de vacinação das crianças nascidas vivas para aquele quadrimestre. A DTP, que é o primeiro reforço, 98,05%. A febre amarela, 80%. A hepatite A, 98,05%. A hepatite B, para crianças que vacinaram até 30 dias de vida, 100,98%. A hepatite B, realizada até 24 horas, que geralmente é quando é feito no hospital, 6,34%. A hepatite B, com até 48 horas de vida, 10,73%. A meningo C, 118%. A meningocócica conjugada, que é o primeiro reforço, tivemos um total de 108,29%. A penta, tivemos um total de 104,38%. A pneumo 10, 116,59% das nossas crianças imunizadas. A pneumo 10, que é o primeiro reforço, 108,78%. A polio, que é a VIP, 103,9%. A polio, a VIP reforço, tivemos um total de 95% das crianças imunizadas, a faixa etária. A rotavírus, 109,76%. A tríplice viral, a primeira dose,
104,88%, a tríplice viral segunda dose 60,49% e a tríplice viral segunda dose, já falei, a varicela 61,9%. Então tivemos uma cobertura boa de imunização para o quadrimestre, graças aos cativos que os acessos realizam, às campanhas de imunizações que nós realizamos também. Essas são as fotos das ações realizadas nesse primeiro quadrimestre. Em março, as unidades realizaram o Março Lilás, né? Tivemos atendimento durante programação de atendimento para as mulheres durante todo o mês de março, e essas são algumas das unidades e algumas das ações que nós realizamos. Também tivemos a campanha de influenza realizada em abril. Temos algumas fotinhas também. Essa foi a ação que nós tivemos no sábado, que abrimos as unidades. Também realizamos as vacinações nas escolas. Todas as escolas e creches que tinham crianças para vacinar na faixa etária da influenza, as unidades se destinaram até esses locais e fizeram a imunização, né, nos grupos prioritários, que eram motoristas de escolas, professores e os alunos. Também fomos na zona rural, nas comunidades rurais, né, realizar as vacinações. A equipe da unidade rural aqui da cidade se deslocaram até algumas levas para fazer esses atendimentos. Também realizamos vacinação e consulta de enfermagem, aferição de pressão, teste rápido. Lá na PRF eles têm uma ação mensal lá, com a equipe deles lá, e também o pessoal que está transitando na BR, né? Então nós fomos e realizamos a ação junto com eles, aproveitamos e fizemos imunização também. Também realizamos a vacinação lá no Lar do Idoso. A equipe do Getúlio Arantes, ela presta assistência em conjunta com os profissionais lá do Lar do Idoso. Então nós realizamos a vacinação de influenza e as demais também, que os idosos não tinham lá nesse instituto. A Unidade de Saúde São José está desenvolvendo um projeto, Cuidar de Quem Cuida, que está excelente, muito bom. Eles começaram esse projeto em março, começaram em abril. Então eles realizaram todo mês eles têm essas ações, né? Então eles já realizaram 2 vezes. Essa foi a primeira que eles fizeram em abril. Aí tivemos uma profissional que veio palestrar, então elas reúnem mulheres aí da comunidade do território e cada mês elas discutem um tema. Violência contra a mulher, esse foi saúde mental, e o projeto está em desenvolvimento, em andamento. Nessa unidade também existe o projeto Movimento OPS, que é realizado para os pacientes portadores de doenças crônicas, principalmente hipertensão e diabetes. Aí a gente tem a nossa equipe multidisciplinar também, o educador físico, nutricionista. Cada semana vai alguém, cada mês vai alguém lá para fazer uma palestra diferente, e eles têm a caminhada que é toda semana, que acontece com os idosos. Aí nessa caminhada eles já aproveitam e fazem a triagem dos pacientes, aferição de pressão, se tem paciente que precisa renovar a receita, já é feito toda essa abordagem durante esse atendimento. Então essas foram algumas ações realizadas na unidade de saúde. Agora vou passar para a Fabíola para ela apresentar os dados da equipe de saúde bucal dentro das unidades de saúde. Bom dia a todos. Eu sou a Fabíola, estou como chefe do Departamento de Saúde Bucal. Irei apresentar a produtividade da odontologia de todas as unidades. No Bela Vista, com o Dr. Gibson e a Marilene, nós tivemos 2.553 procedimentos em 282 pacientes dentro do primeiro quadrimestre de 2026. No Morada da Serra, com a doutora Larissa e a dona Elisvalda, nós tivemos 2.811 procedimentos em 545 pacientes. Desculpa, gente, vamos lá. Dr. Gibson e a Marilene estavam de férias no mês de março, por isso que está zerado. Morada da Serra tem uma observação. Getúlio Arantes. No Getúlio Arantes, nós vamos apresentar 2 dados, porque nós tivemos um encerramento e um início de contrato de odontólogo. Então, a Nayara fez 1.213 procedimentos dentro do quadrimestre em 191 pacientes. Porém, em março, o contrato dela encerrou-se. Aí entrou a Gabriele, que trabalhou em março e abril,
e fez 845 procedimentos em 101 pacientes. E ela também já encerrou o contrato. No São Cristóvão, nós tivemos 2.423 procedimentos em 417 pacientes. No Pedro Prestes, tivemos 1.575 procedimentos em 286 pacientes, auxiliar, estado de férias no mês de janeiro. Infelizmente, nem sempre a gente consegue colocar outro auxiliar no lugar de alguém que tira férias. Hoje nós estamos com o quadro de auxiliar todo completo, mas nem sempre a gente tem essa condição. 6 de agosto tivemos 3.036 procedimentos em 437 pacientes. No São José, nós também tivemos um problema auxiliar da licença maternidade e no final do ano passado, até o mês passado, nós tivemos muito problema com seletivo de auxiliar. Ninguém assumiu os seletivos. Nós chamamos todos o seletivo e ninguém assumiu. Então nós tivemos problema para colocar o auxiliar no lugar de licença maternidade, no lugar de um colega nosso que pediu exoneração. Aí a gente contratou 2 auxiliares pelo último, contratação direta. Aí resolvemos o problema a princípio, né? Então, por isso nós podemos observar que o Marcelo teve a produção zerada em janeiro, pouco em fevereiro, porque ele estava sem auxiliar. Então, ele produziu 936 procedimentos em 178 pacientes. Santa Cruz, nós também tivemos a odontóloga de atestado em março, depois no final de abril também. Então, ela produziu aí 1.799 procedimentos em 288 pacientes. No residencial Glória, também tivemos problema com o auxiliar de saúde bucal que pediu exoneração e a gente não conseguiu colocar ninguém no lugar de imediato. Aí, quando a gente resolveu o problema do auxiliar, a nossa odontóloga entrou de atestado. Então, são coisas que acontecem. Então, nós tivemos 972 procedimentos em 166 pacientes no residencial Glória. Na unidade de saúde rural, nós tivemos a equipe de férias, os dois, o odontólogo e auxiliar em janeiro. Porém, nós obtivemos aí uma produtividade de 1.808 procedimentos em 309 pacientes ainda dentro do quadrimestre. Agora vamos apresentar a produtividade do CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. Lá a gente faz cirurgia oral menor, a famosa cirurgia do siso, endodontia, que é o canal, e prótese também. O Dr. Alch faz a cirurgia oral menor. Auxiliar, eu coloquei as 4 auxiliares que nós estamos vendo, porque elas revezam, então cada dia não está com o odontólogo. Então nós tivemos aí de produção do Dr. Alch 1.278 procedimentos em 258 pacientes. Dr. Heitor, 1.441 procedimentos em 233 pacientes. E a doutora Renata, 871 procedimentos em 210 pacientes. A Nayara me lembrou aqui das próteses dentárias. Esse ano a gente encerrou agora uma entrega e tem 18 peças para entregar. A Renata volta a trabalhar na quinta, que ela está de férias. A gente vai fechar aí com 215 peças entregues. Essas são fotos das ações de saúde bucal. Esse daí foi o dia B, que foi realizado no dia 20 de março, em todas as creches municipais. Pode passar. Também é dia B. E algumas entregas de prótese. Tem muitas, a gente tem várias fotos aqui. Eu não quis divulgar todas, mas a felicidade do pessoal que sorriso novo. Aí eu queria só dar uma informação sobre os novos indicadores da saúde bucal. O Ministério da Saúde lançou esses 6 novos indicadores no ano passado, porém a gente ainda não está com o sistema de informação atualizado para esses novos indicadores. Mas eu acredito que nas próximas apresentações a gente já vai trabalhar em cima dos novos indicadores. Tá bom? Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Dalva, estou como chefe do Departamento de Vigilância em Saúde aqui do nosso município e também vou apresentar para vocês os dados do primeiro QD de 2026. Que nós temos a população, né, por sexo e faixa etária no nosso município
um total ali de 55.762. De 0 a 4 anos temos 2.241 do sexo masculino e 2.140 pessoas do sexo feminino. De 5 a 9 anos, 2.233 pessoas do sexo masculino, 2.157 pessoas do sexo feminino. De 10 a 14 anos, 2.121 pessoas do sexo masculino e 1.994 pessoas do sexo feminino. De 15 a 19 anos, 2.057 do sexo masculino e 2.016 do sexo feminino. De 20 a 29 anos, 4.516 do sexo masculino e 4.466 do sexo feminino. De 30 a 39 anos, 4.698 do sexo masculino, 4.562 do sexo feminino. De 40 a 49 anos, 4.252 do sexo masculino, 4.099 do sexo feminino. De 50 a 59, 3.022 do sexo masculino, 2.983 do sexo feminino. 60 a 69, 1.966 do sexo masculino e 1.883 do sexo feminino. De 70 a 79, 903 do sexo feminino, 873 do sexo feminino. Mais de 80 anos, 310 do sexo masculino e 377 do sexo feminino. Um total de 28.219 pessoas do sexo masculino e do sexo feminino, 27.543 pessoas. Aqui nós temos um total de nascido vivo de janeiro a abril, por sexo e por tipo de parto. Tivemos um total de 299 pessoas nascidas e ali nós temos 253 partos cesáreos e 45 partos vaginais. Um total de 299, né? Somando também por sexo, nós temos 135 crianças nascidas de sexo feminino, né? E sexo masculino, 164 dentro do quadrimestre. Nascido vivo distribuído por faixa etária materna. Veja bem, de 10 a 14 anos, né, 2 meninas adolescentes tiveram parto, tiveram ali, né, uma gestação. De 15 a 19 anos, 43 mulheres. De 20 a 24 anos, 75. De 25 a 29, 95. De 30 a 34, 49 mulheres. E de 35 a 39, 25 mulheres. E acima de 40, 10 mulheres. Totalizando ali também, né, 299 nascidos. Principais causas de internação. Algumas doenças infecciosas e parasitárias foram 73. Por neoplasia, 59. Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos, e transtornos imunitários, 17. Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, 49. Por transtornos mentais e comportamentais, 8 pessoas. Por doenças do sistema nervoso, 16. Doença do olho e anexo, 3 pessoas foram internadas. Doenças do ouvido e da apófise mastoide, 2 pessoas. Doenças do sistema circulatório, 15 pessoas. Doenças do sistema respiratório, 151 pessoas, né? Quem estava acompanhando aí sabe que teve várias internações, né? O município enfrentou aí uma fase de doenças respiratórias, né? Com certeza seria mesmo das maiores causas de internações ali. Doenças do sistema digestivo, 133. Doenças da pele e do tecido subcutâneo, 41. Doenças do tecido osteomolecular,
auricular e do tecido conjuntivo 16, doenças do aparelho gênito-urinário 126, gravidez, parto e puerpério 202 internações, algumas doenças, algumas afecções originadas no período perinatal 18, malformações congênitas e deformações, anomalias cromossômicas 1, sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratórios não classificados em outras partes 34, lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas 174, e eu quero aproveitar aqui a deixa e já falar sobre a importância da notificação, né? Haja vista que essas internações, na maioria delas, são por acidente de trabalho, então nós precisamos reforçar essas notificações por acidente de trabalho no Hospital do Aporé, no Hospital São Lucas. Teve ali também lesões, envenenamentos e algumas outras consequências. Estou repetindo, né? 174, contato com o serviço de saúde 33, totalizando um total de 1.271 internações. Mortalidade por faixa etária. 100 pessoas vieram a óbito nesse primeiro quadrimestre. Tivemos 3 óbitos fetais, 6 óbitos infantis, 1 óbito em crianças de 1 a 4 anos, de 5 a 9 anos não tivemos nenhum óbito, de 10 a 19 anos 1 óbito, de 20 a 29 anos 6 óbitos, de 30 a 39 anos 11 óbitos, creio que alguns por acidentes, né, de trânsito, 40 a 49 anos 5 óbitos, de 50 a 59 anos 12 óbitos, de 60 a 69 anos 13 óbitos, de 70 a 79 anos 22 e de acima de 80 anos 20 óbitos, né? O total ali de 100. Morreram 42 mulheres, né? Desses aí, 42 do sexo feminino e desses 100, 58 do sexo masculino. E tivemos as notificações no setor, né, que é uma das funções da vigilância epidemiológica, lançar essas notificações trazidas das nossas unidades de saúde, dos hospitais, laboratórios, frigoríficos, que são unidades notificadoras também. Nós tivemos 37 sífilis notificada em adulto. A gente fala de sífilis adquirida. Sífilis em gestante 14, notificação de HIV 10, né? É um agravo que tem aumentado no nosso município, né? E nós temos um CDA ali estruturado, com médico e enfermeiro que realiza esse atendimento de uma forma bem precisa, para garantir que todos os pacientes que são notificados por HIV, eles tenham acesso ao tratamento e acompanhamento aqui na nossa rede municipal. Também a hepatite B, né, é acompanhada no nosso CTA, nós tivemos 3 notificações ali positivas, tuberculose, 9 notificações positivas, notificação de hanseníase 113, de leishmaniose 26, quero enfatizar que a maioria dessas leishmanioses são de notificação oriunda dos garimpos. Os garimpos clandestinos aqui na nossa cidade traz de brinde para nós, né, Nayara? Esses agravos aí, HIV, leishmaniose, tuberculose, hanseníase, muitos vêm do garimpo. Dos garimpos, né, são vários. Tivemos também 63 dengues notificadas aqui positivas e 128 notificadas suspeitas, né, mas deu negativo no final. 52 malárias positivas e 144 negativas. Por Covid, 16 positivas e chikungunya, 24 positivas e 59 negativas. Um total de 367 agravos e doenças ali positivas durante o quadrimestre. Notificação de acidente de trabalho por material biológico 8. Notificação de acidente de trabalho 39.
Notificação por animais peçonhentos, 19. Notificação de violência interpessoal e autoprovocada, 28. Notificações de doenças causadas por protozoário, 0. E notificações por acidente antirrábicos, 48. Notificações outras febres virais por artrópodes, não tivemos nenhuma. Um total de 142 ali. A vigilância sanitária, né, realiza esse trabalho aqui de cadastramento, de inspeção no comércio, e durante esse quadrimestre tivemos cadastro de novas empresas, 20 cadastros, licenciamento sanitário, 311, denúncias atendidas, 65, e amostras de água coletada para análise físico-química e microbiológica ao laboratório de Nova Lacerda, 55 amostras. Tivemos apenas 55 porque nós temos um total de amostras que nós devemos encaminhar, e esse total aqui está dentro da meta dos nossos indicadores. No setor de endemias, dentre várias ações que são desenvolvidas nesse setor, quero enfatizar que hoje nós temos apenas 17 servidores em campo, ACEs em campo, e dentro do quadrimestre tivemos 11.146 visitas residenciais, visitas nos comércios, 1.612, visitas em terrenos baldios, 2.264, um total de 15.022 visitas. E até coloquei no textinho ali que desde junho de 2025 o setor de controle das endemias vem desenvolvendo ações com a utilização das ovitrampas, que foi uma nova estratégia de trabalho, um novo método de trabalho, né, que é voltado para a vigilância do mosquito Aedes aegypti. E esse modelo tem como objetivo aprimorar a identificação precoce da presença e da densidade vectorial nos setores, permitindo o acompanhamento mais preciso das áreas com maior risco de infestação. E essa implantação das ovitrampas, ela fortalece as estratégias de vigilância e controle das arboviroses, contribuindo para o planejamento mais eficiente das ações de combate ao mosquito transmissor, né, além de possibilitar também as intervenções mais direcionadas e oportunas no município. Então, nesse primeiro quadrimestre, nós tivemos 434 armadilhas instaladas no nosso município, com 21.104 ovos capturados. E isso é muito importante, porque são 21.104 mosquitos que deixaram de circular na nossa cidade, evitando o acréscimo das arboviroses no nosso município. Após a instalação das ovitrampas, o Emerson está aqui, se quiser pode fazer a correção da minha fala, mas após a instalação das ovitrampas é retirado essas paletas com os ovos que são depositados ali, né, pela fêmea, claro, e é realizada a contagem desses ovos, e a partir dessa contagem o setor ele consegue identificar qual o local que tem maior índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, né? Porque se na Vila do Aporé tem uma quantidade maior de ovos, subentende que lá tem uma maior circulação do mosquito, né, vetor, e faz-se ações voltadas em cima desse resultado, e isso possibilita uma intervenção mais rápida e direta. Embora nós temos no setor apenas 17 servidores ativos no campo, né, poderia talvez fazer ações com mais rapidez, mas ainda assim nós estamos obtendo um resultado positivo graças a essas ações, né? Pode passar. No ano passado, nós tivemos a campanha de Rápica e sobrou um quantitativo de vacina. Nós fizemos um alinhamento com a nossa secretária e com o Estado também, para que com esse quantitativo de vacina antirrábica que nós tínhamos em mão, já dessemos início à campanha de vacinação, né? Não esperássemos o start do Estado, mas já iniciasse por aqui, porque nós já tínhamos o produto em mãos, e a Endemias, além de todas as ações, também está desenvolvendo essa campanha. E no primeiro quadrimestre tivemos 611 cães vacinados e 145 gatos vacinados. Já foi realizada uma ação de vacinação em
E aí nós estamos desenvolvendo isso aí, essa campanha, no total de 761 animais vacinados. Quero chamar a Lide. Bom dia a todos. Eu estou como chefe do laboratório municipal, né? Vou apresentar os atendimentos laboratoriais que foram feitos nesse primeiro quadrimestre. Foram atendidos pacientes pelo laboratório municipal 2.919 e pacientes atendidos pelos laboratórios terceirizados, sendo que a partir da segunda quinzena de abril começou a ser 5. Nós estávamos com 4, só que era a Líder, o Santé, a SOS e o Vita, né? E a partir da segunda quinzena de abril entrou a Biomed novamente conosco. Então foram atendidos 9.834 pacientes. Exames realizados pelo laboratório municipal foram 25.462, sendo que pelos laboratórios terceirizados foram 40.675. E lâminas realizadas para a gente fazer a leitura de microscopia foram 178 de rancerias, e de leishmaniose foram 51, e de tuberculose foram 173 lâminas. Vou chamar meu amigo Sander. A
temos 5 psicólogas em atendimento, com 71 pacientes, 617 sessões. Fonoaudiologia, nós temos apenas uma profissional, com 254 pacientes, um total de 1.448 sessões. Serviço social também, apenas uma profissional, 278 pacientes, um total de 1.338 sessões, totalizando 1.375 pacientes atendidos e um pouco mais de 8.500 sessões realizadas ao longo do quadrimestre. Dentro do nosso CAPS, que é do nosso Centro de Atenção Psicossocial, nós temos a produção do técnico de enfermagem, que realiza a medicação em casa, os pacientes que têm a prescrição, e também nos atendimentos dentro da unidade, como a triagem. Nós tivemos 357 pacientes atendidos pelo técnico de enfermagem, 42 pacientes educador físico, que faz as atividades coletivas na nossa unidade, o enfermeiro, 136 atendimentos, pacientes, quer dizer, a psicologia, 168 pacientes, o serviço social, 59, o nosso médico, o Dr. Castro, 366 pacientes, nós tivemos um total de 693 oficinas terapêuticas realizadas ao longo das semanas. A gente tem 2 modalidades que fazem 2 vezes por semana, tá bom? 2 vezes por semana cada um ao longo do quadrimestre. A gente realizou um novo processo de credenciamento, a gente vai ter um leque maior de oficinas a partir desse mês de junho, com outras profissionais e outras modalidades de oficinas terapêuticas também. No nosso centro de especialidades médicas, que é o CEM, está localizado também ali próximo aos fundos do Hospital do Guaporé, nós tivemos os atendimentos com a enfermeira, 594 pacientes atendidos, totalizando 826 procedimentos, médico ortopedista traumatologia, 446 pacientes com 536 procedimentos. Nós não tivemos nenhuma realização, aliás, não tivemos nenhum registro da realização do técnico de gesso, né? E foram atendidos 1.040 pacientes dentro do SEM, apenas com essa especialidade. O SEM também tem realizado atendimentos do consórcio, mas o dado do consórcio ficou fora do slide. Nós realizamos 3.087 procedimentos dentro do nosso consórcio ao longo do primeiro quadrimestre. Desses 3.087 atendimentos foram executados dentro da parte orçamentária, a gente vai ver 77 mil no PAICI e 330 mil reais no nosso contrato de rateio. Esses 3.087 atendimentos do consórcio se resumem entre consultas e exames especializados. E na Casa da Mulher, que a gente tem feito atendimento de ginecologia e obstetrícia, foram registrados pelo técnico de enfermagem 324 pacientes, pela enfermeira 151 pacientes e de ginecologia 200
essas informações também da classificação de risco posto, né, na produção. E a gente encerra, depois do Guarapari, a gente encerra a informação do transporte, depois a informação do sanitário. Oi, bom dia a todos. Só antes da Graça começar, queria apresentar a equipe que está aqui conosco, do Hospital Lago do Guaporé, coordenadora da recepção, Fabiana, a nossa RT Dariane, RT de enfermagem, da CCIH, a Cleidiane, coordenadora da higiene e limpeza, a Chaura, nossa RT de farmácia, a doutora Jaqueline Mardonato, nossa RT médica, Tainara, a nossa coordenadora do IR, e a Juliette, a responsável pelo RH, Xanai, nossa supervisora de farmácia, e é um grande prazer que a gente traz toda a equipe aqui para trazer seriedade e pontuar e demonstrar que é através de cada um de vocês que esses números e esses resultados acontecem. Bom dia a todos, para nós é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Estou sempre aqui na Câmara, né? E junto com a Elenilce, que também trabalha na equipe matriz de Arenápolis, e ela é responsável por faturamento e notas médicas, pagamento e escala junto comigo. E nós viemos aqui hoje, né, a convite da secretária, também trazer e cumprir a lei, né, 141 de 2012. E nós temos um contrato, o contrato 124/2024 com o Instituto Social de São Lucas e o município de Pontes Lacerda, através da Secretaria de Saúde, onde os atendimentos são 100% SUS. E nós vamos fazer também a mesma apresentação de janeiro a abril. A UERS também está convidada a participar conosco, tá? E Pontes Lacerda, 4 meses que contam uma história de gestão. Nós temos ali atendimento ambulatorial de urgência e emergência, total realizado de 124.471 desses atendimentos no mês de janeiro a abril, aonde nós tínhamos ali uma meta de 4 meses de 64.980, fizemos 91,6% acima da meta, né? Teríamos uma meta de 12.928 exames nesses 4 meses, onde foram realizados 21.753 exames, superando a meta em 68,3% acima da meta. Tivemos também ali, tínhamos uma meta de 4 meses entre as internações clínicas, entre a cirúrgica e entre a obstetrícia. Aí nós tínhamos uma meta de 1.644 internações. Nós tivemos 1.909 internações nesse mês. Tínhamos também que fazer o SAL 100%. No 4 meses foi feito 100% do total do SAL. Então, o acesso ganhou escala, pronto atendimento, de urgência, operou acima do pactuado todos os meses, com abril maior volume do quadrimestre. Foi uma alta muito grande no mês de abril. Então, os exames superaram também a meta mensal dos 4 meses, sustentados por radiografia, laboratório clínico, testes rápidos e tomografia. A qualidade entrou como gestão, retorno à emergência, prazo letivo, recursos, não houve experiência do usuário, governança foram monitorados no quadrimestre. Pode passar. Agora, essas metas
estava previsto e o que Pontes Lacerda o entregou, né, ali dentro do contrato. Então, no pronto atendimento, estava previsto nesses 4 meses 64 mil, foi entregue 124 mil. Atendimento ambulatorial, 28. Então, no total, nós teríamos uma meta de 107. Vou ficar lendo por um para a gente poder ganhar tempo, né? A gente sabe que a gente precisa, mas se tiver alguma dúvida, a gente volta. Então, vamos ler o consolidado já embaixo, tá? Então, nós tínhamos previsto 107 mil e foi realizado 202.439, né, acima da meta 88% e com saldo de 94% ali. Foi com a meta que foi em 88%. Vamos lá. Pronto atendimento, né? Ali, como dissemos, está mês a mês, tá? De janeiro a fevereiro, março, abril. Aí nós teríamos que fazer ali, como eu disse, 64 mil. Foi realizados 124 mil. E aqui está mês a mês, os números 28 mil, 25 mil, 34 mil e 36 mil. Como eu disse, o abril foi o maior mês em procedimento dentro do hospital, na parte ambulatorial. Pode passar. Aqui os exames, né? Acompanharam também o aumento do acesso. Se aumentar a ida, né? Então, os procedimentos aumentam também os exames, porque houve mais. Então, nós tínhamos ali uma meta dos 4 meses de realizar 12.928 exames, entre radiografia, laboratório clínico, teste rápido e tomografia. Então, nós temos aqui de janeiro 5 mil e pouco, fevereiro 4 mil e pouco, 5 mil e pouco, 6.261 em abril. Demonstra que abril foi um mês também. Então, nós fizemos acima da meta 8.225 exames, né, onde abril deu maior pulo. Fizemos 94% só no mês de abril. Tá? Então, ali vocês veem também o a mais lá. Por exemplo, radiografia, 30% a mais, laboratório, 61%, teste rápido, 198%, tomografia, 95% acima da média do que estava proposto. As internações obstétricas também superaram a meta. A cirurgia atinge 88%. A visão separa a internação clínica, cirurgias eletivas, de urgência e emergência e obstetrícia clínica. Então, nós temos aqui as internações clínicas mês a mês, né? Nós temos ali o março, que foi o maior número de internação, foi 311 das internações clínicas. Nós fizemos estava previsto a meta 844 internações, foram realizadas 1.117 internações clínicas. As cirúrgicas, a cirurgia seletiva de urgência e emergência, estava pactuado 552, foram realizadas 468, apenas 88% da meta. As obstetrícias já superou a meta, era 268 pactuada, foi realizada 324 obstetrícia, né? Então, mais 20% acima da meta. Todas elas temos mensalmente aqui, né, o número de cada uma das cirurgias eletivas e da obstetrícia e da internação clínica. Pode ir. Aqui nós vimos que o pronto atendimento também de urgência e emergência, as consultas, onde era 64 mil a meta, foi realizada acima da meta, mas 124 mil. Foi o que a gente viu lá no início. Pode passar. Aqui também está procedimento por procedimento, para vocês entenderem quais foram esses procedimentos. Mas é aquele mesmo 124 no ambulatorial lá do início. Pode passar.
endoscopia e laboratório clínico, são os exames também, né, nos 4 meses. Nós teríamos aqui também está por exame, tá? A meta de cada mês e quanto foi atingido lá no final da meta. Então, a ultrassonografia 340, foi realizado 427. Tem mês a mês, eu estou lendo só o começo e o total. A endoscopia 188, realizado 231. Total de ultrassonografia e endoscopia 528, 600, era a meta, 658 foi realizado. Então, no total, que era 12.928, foi realizado 21.753, com 68% acima da meta. Os exames de ultrassonografia, endoscopia e laboratório clínico. A internação clínica aqui também a gente está pontuando por tratamento, mas eu passo outro slide. Tá. No total, teríamos que ter 844 internações clínicas, foram realizadas 1.117, aqui contando itens por item do que está faturado no DataSUS. Tá? Aí nós temos aqui a internação de janeiro também ali, de janeiro a abril. Volta um slide antes, deixa eu ver se é um outro lá. Tá, não, é aquele lá mesmo, pode ser. Tá. Ali nós temos o pronto atendimento, estava previsto 16.000, foi realizado 28.000 exames, né? 3.000, então foi realizado 5.000, tudo acima da média, lá estão os valores de referência. São exames, internações clínicas, né? O que foi assim. Então, janeiro, abril do quadrimestre, pronto atendimento, mais de 75% acima da média, exames 58%, internação clínica 32%, obstetrícia clínica e cirúrgica 42% e cirurgia eletiva atingiu 85% da meta mensal. Vai para frente um pouquinho. Próximo. Por mês. Janeiro, fevereiro, março e abril. Isso, por mês. Total dividido por 4. Que é repetido, né? Você quer falar alguma coisa? Tá, a entrega assistencial, no segundo ali é os dias, né? Que foram a permanência do paciente no leito, ou procedimento. Então, e não houve recuso. Então, ficou todas dentro do que está, do que fala o pactuado do contrato de gestão, né? Então, ali é o eletivo ginecologia 3,5 dia, retorno à emergência 2,92, o procedimento eletivo de 5 a 30, que é a cirurgia geral. E não houve recusa. Comissão e CNES, GTH, dentro do que foi pactuado, também está dentro do que foi pactuado. As comissões obrigatórias pactuadas estão dentro do que foi pactuado, foi realizado todos os meses a reunião, né? Aquelas são as comissões prontuárias, CCH, investigação epidemiológica, óbito, notificação de óbito, segurança do paciente, CIPA, GTH, enfim, todas estão dentro do que foi pactuado, todo mês foi realizado, né? Aqui a resposta da internação, da taxa de internação foi 100%, né, de resposta, do saldo da pesquisa de satisfação do usuário, ele 97,9% diz que o serviço de janeiro literal foi ótimo, bom. De janeiro a abril as respostas também foram. E foram respondidos saldo 100% daquilo que está pactuado, que é a pesquisa de satisfação do usuário. As metas, taxa de resposta ali está mês a mês, quantos foram 100% respondido conforme pactuado
às vezes a gente pensa assim, nossa, está 100%, né? Essas pesquisas são pelo QR Code, através de uma plaquinha de QR Code, onde a pessoa se identifica, o que ela quer se identificar ou não, e esses dados são coletados pelas assistentes sociais, né, que prestam serviço ali no Hospital Fábio Guaporé, e elas perguntam, a equipe da recepção também nos ajuda, nos apoiam nesse sentido, na busca de ter informações se a população está satisfeita ou não em relação a vários quesitos. Limpeza, alimentação, tratamento de enfermagem, o tratamento de fisioterapia, atendimento médico, envolve todos os atendimentos nessa pesquisa de satisfação do usuário durante o atendimento, que ele está no Hospital Fábio Guaporé internado ou sendo assistido, às vezes, no pronto atendimento. No pronto atendimento, às vezes, tem um pouco mais de reclamação, tem as reclamações, porém, no final ele acaba falando, não, eu fui bem assistido, e é o que eles respondem, a gente não instiga a resposta, até por ser pelo QR Code, ele coloca no celular, quando ele tem dificuldade, as meninas entregam no papel para ele fazer, tá? Leia aquela interpretação lá. Todos os internados responderam a pesquisa nos 4 meses de janeiro e classificado como ótimo e bom, reforçando a eficiência positiva do cuidado. É isso que eu estou falando. Dos internados, a gente tem um total de 100%. Do pronto atendimento, esse 100% é dos pacientes internados, que eles ficam, a média de permanência deles é bem maior do que a do pronto atendimento. Do pronto atendimento, a gente está buscando essa informação para trazer ela com mais qualidade, mas a gente tem o número de retorno dele para o pronto atendimento, que é o que teve lá 2,5, 2,7. Então, se ele vai, ele retorna no máximo do número de pessoas atendidas, 2,7% retorno. Quer dizer que o tratamento está sendo resolutivo dentro daquilo que foi proposto, certo? Aí, para finalizar, né, Graça, o total geral de atendimentos que foram dentro dos 4 meses no pronto atendimento, 124.471 atendimentos, né? O que a gente entende com isso? Que nós temos uma meta contratualizada e o Instituto São Lucas está entregando acima da meta do que é pactuado, né? E isso reforça o quê? Sustenta o acesso, fortalece o diagnóstico, monitora a qualidade e presta conta no próximo ciclo. Esse é o objetivo que nós todos estamos aqui cumprindo a Lei Complementar 141 de 2012, que diz com que nós devemos estar na casa de lei prestando conta de tudo aquilo que nós assim fizemos. E nós, do Instituto São Lucas, estamos aqui para complementar e trazer esses dados. Todos esses dados que nós estamos apresentando são de acesso público, estão no portal do DataSUS, todos conseguem acesso pelo gabinete, né? Então, além dessa prestação de conta, nós temos a prestação de conta mensal, que são através das CACs, das reuniões das CACs, nós elaboramos o relatório de gestão para deixar transparente e de acesso público à população. Mensalmente, a gente entrega o relatório mensal e a partir de agora, junto com a secretária nos oportunizou, estaremos junto à Secretaria de Saúde a cada quadrimestre apresentando o número de atendimentos do Hospital Fábio Guaporé naquele quadrimestre. E as CACs, para a gente ter o recebimento do recurso, existe a meta, o teto fixo e o de desconto, dentro do contrato 124. Quando a gente não alcança a meta, é descontado, mas até hoje, graças a Deus, a gente tem sempre ultrapassado a meta, né? Com o esforço de toda a equipe, de
todo o atendimento e de tudo que é prestado. Aqui a gente não tem o número de medicamentos, porque os medicamentos, eles são faturados dentro de um volume, dentro da AIH. Dentro da AIH, mas eu vou explicar para vocês um pouquinho, o medicamento, ele é disponibilizado por prescrição, ele sai o medicamento, tanto o medicamento quanto o insumo, ele sai por paciente, tá? Sai o kit, né, Chaura? A doutora Jaqueline, um exemplo, a doutora Jaqueline prescreve, a equipe de enfermagem faz a solicitação via sistema e o kit desce para o paciente Maria da Graça, 5 medicamentos que a doutora Jaqueline prescreveu, daqueles medicamentos foram utilizados 3 seringas, 3 soro, então todos esses dados são informados nos sistemas, então ele é faturado dentro da IH, então se a gente trazer dados aqui, então é por paciente, por prescrição específica, então cada paciente recebe um medicamento que para ele foi prescrito. Mas aí já vamos deixar uma alerta para a Xanaia, na próxima apresentação, o gasto de medicamento por 4 meses, tá? E não é pouco. E a secretaria apresentou, foi legal. Pode passar? A gente consegue enxergar. E eu queria que ele voltasse, antes da gente finalizar, a gente já vai finalizar ali, no slide 4, um pouquinho só. Que a gente pulou aquela informação que é muito importante da questão da internação, né? Você lembra que a gente tinha falado? Conta aí para nós qual que é o. Vai. Vai o. Esse é o primeiro. Não, é o 4. Pode passar. Ali, ó. Tá? Eu pulei ali, mas eu acho que ali na obstetrícia, na cirurgia, aqui, nós fizemos 88 ali, ó. Era 532, foi feito 468, certo? Então, mas a meta da internação, ela é geral. Ela teria que dar 107 e 552, né? Mas o realizado foi 202 e 438. Mesmo não atingindo lá os 100% da cirurgia letiva de urgência e emergência, no total, somando o total de internação, quase que dobrou, né? Quase que dobrou. Por quê? Porque às vezes não tem o paciente para fazer um determinado do que está na meta, mas o outro passa, né? Então, às vezes, a internação clínica superou. E a obstetrícia também. Já as cirurgias eletivas e de urgência e emergência, ela ficou em 88. Mas nem por isso, no total, a meta ficou a menor. Então, eu queria chamar a atenção ali, que nós tínhamos previsto 107 internações e foi feito 202 internações. Mesmo que não atingiu ali o 100%. Por quê? Porque não dá para falar assim, ó, agora eu quero esse paciente, já fiz esse, só foi eletivo, dá para fazer isso, né? Então, assim, olha, eu tenho que bater a meta de pediatria, agora não quero mais adultos, só quero criança. Não tem como fazer isso na saúde, né? A gente faz uma participação, mas na realidade acontece uma coisa bem diferente. Pode ir lá no final, eu queria chamar a atenção para essas internações. Aí você vê que dá quase 100% de internação acima da meta, né? Ali nós vamos falar um pouco do programa Vida Zero. O programa Vida Zero aí que nós estamos realizando juntamente com a secretária e a Secretaria de Saúde de Pontes Lacerda, é uma inédito, né? A Ueli vai falar um pouco disso aí, porque é mérito de vocês. Mérito da equipe, né? A gente assustou, achou que não ia dar conta, mas parabéns equipe, parabéns time, Hospital do Guaporé, com muito esforço, com muito detalhe, a secretária de saúde que nos confiou essa proposta, acreditou que o São Lucas daria conta de cumprir essa meta, né? E assim o fizemos. Assim, toda a equipe trabalhou sábado, domingo,
todo o processo para que esse fila zero aconteça, né? Então a CRUI brigou, mas a gente vai bloquear, porque o escritório regional foi parceiro quando ela teve um tempo aqui atrás. Ela falou que a gente tinha que fazer fila zero, aí mandamos um ofício para ela, você pediu para ela fazer, agora não vai bloquear a lei. Então é um esforço de toda uma equipe, fisioterapia, farmácia, onde um montou kit, um ficou entrando dentro do centro cirúrgico, o outro ficou fazendo isso, a secretária lá presente conosco no primeiro, segundo, terceiro dia, lá fiscalizando, olhando para ver se o negócio estava sendo bem feito. E assim, agradecemos a equipe médica também que veio, que foi um conjunto assim da recepção, que acolheu o paciente. Então assim, é um time muito bom de se trabalhar. Eu falo assim que desde o acolhimento da recepção até a alta do paciente, até quando ele vai embora, a gente tem esse cuidado, né? Então assim, agradecemos a oportunidade, secretária, por confiar no Instituto, por nos dar essa oportunidade, né, Graça? Já prestamos conta do primeiro mês, já prestamos conta do segundo mês. Graças a Deus não tivemos glosas, isso quer dizer que foi tudo certo, a gente executa o trabalho com transparência e muita honestidade. E é o primeiro hospital agora a realizar a primeira cirurgia de ligamento, né? Aqui na região, aqui no Vale do Guaporé, do SUS. É inédito, porque o Hospital Vale do Guaporé, pelo fila zero, já teve uma vez cirurgia de catarata, né, Dariana? Doutora Jaque, há alguns anos atrás, mas não foi pelo fila, não foi pelo programa do Estado, foi mas pelo fila zero, pelo programa do Estado, é o primeiro, já é o segundo mutirão, né? A gente já teve o primeiro, o segundo e o terceiro está próximo para vir por aí, né? E essas são algumas das ações do GTH, que assim como a atenção primária executa ações de educação e saúde, nós, no Hospital Vale do Guaporé, através do time GTH, do Grupo de Trabalho Humanizado, também promove saúde. Não é porque o paciente está internado que a gente não pode desenvolver ações de promoção e prevenção à saúde a esses usuários. Esse foi o Janeiro Branco, que foi um projeto desenvolvido pela equipe, que teve palestra, ele foi trabalhado durante um mês com os colaboradores e com os pacientes, né? Pode passar, a Secretaria de Saúde também teve presente, foi muito lindo na parte onde houve soltaram balões. Isso é muito bom a participação, né? Aí a planta teve o significado, o que é a planta? A vida, né? E o Janeiro Branco, o que a gente quis mostrar? A gente não quis trazer para os pacientes e colaboradores a morte. O projeto que a equipe desenvolveu foi trazer a importância da vida. E naquele momento, cada um levou uma planta, ganhou uma planta para cuidar e dizer que a vida é importante. Pode passar. Esse aqui foi o trabalho do Fevereiro Roxo e Fevereiro Laranja, que foi sobre diabetes mellitus e das doenças crônicas, onde a doutora Jaqueline Margonato, ela trouxe a palestra, foi lá no Larissa, onde a gente teve a ação de Zumba também, foi muito bacana. Nós tivemos mais de 300 mulheres que participaram desse evento, dessa promoção de saúde, né? Então foi bem bacana. Aí foi o Dia da Mulher, para as colaboradoras e para as pacientes, né? Onde teve presença. E a gente traz momentos de rodas de conversa com esses colaboradores, com essas mulheres, da sua importância. E o que o GTH traz? A valorização do profissional. A gente dizendo para ele o quanto ele é importante para nós, né? Para o Instituto. Teve a saúde bucal também, que foi trabalhada dentro do hospital. A gente agradece a parceria da Secretaria de Saúde, que nos forneceu os kits, né, para que a gente entregasse aos colaboradores e aos pacientes. Foi desenvolvida a campanha do autismo também, lá no Hospital Vale do Guaporé, para os colaboradores e para os pacientes que foram convidados. A Páscoa também foi celebrada a vida, né, de Cristo, onde todos os colaboradores ali
estiveram presentes, a gente decorou a pediatria, foi entrega de ovos para as crianças, ou foi o momento de deixar o hospital de forma humanizada, de forma teve o Abril Verde também, que o pessoal da Admita esteve lá com a gente, trabalhando sobre a importância da segurança de saúde no trabalho no Hospital Vale do Guaporé. Então, além de ser um hospital, nós também dizemos a vocês que o Instituto São Lucas faz questão que a gente desenvolva as ações de promoção e prevenção da saúde. Não é porque eu não sou da atenção primária que nós não podemos contribuir com a atenção primária quando o paciente está internado, para quando ele retornar para a atenção primária, ele ter continuidade nesse serviço. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Pessoal, só para finalizar aí, tudo foi dentro dos 4 meses, tá? E aí nós vamos passar um videozinho aí que eu acho importante também. A última vez que nós chegamos, nós vamos trazer um vídeo cada final de apresentação. O som. Está feliz em estar trabalhando sob gestão do Instituto
São Lucas. Parabéns, equipe. Muito obrigada, secretária, pela confiança. Deus abençoe. Obrigada. Vamos operar mais. Vamos. Dia 16 que orando tá aqui. Diz que é aniversário dele. Feliz coisa faz aqui dentro. E outra amiga ainda. Então, essa questão do fila zero, para a gente é um marco muito importante poder trazer a realização das cirurgias aqui. E eu não poderia deixar de mencionar, assim como a Erika falou, são feitas por muitas mãos, né? E para que tudo isso estivesse pronto, e para além disso, né? Que toda a informação também fosse prestada, não poderia deixar de mencionar a Fabíola, que faz todo o trabalho de conferência, de faturamento para a gente, enquanto secretaria, a Carmen faz o hospital. E também a Eva, que esteve junto com a gente, pensando em tudo isso desde o começo, calculando, sabendo quais são os procedimentos que a gente vai conseguir realizar. E toda a equipe do hospital vai colaborar através da Instituto São Lucas, pelo fato de a gente conseguir realizar. Não foi fácil, eu começo a ver os pacientes e eu sei até o nome, que lá é o Pablo, né, Werner? E ele estava 6 anos esperando por essa cirurgia e foi o último a ser atendido antes da gente comer a pizza. E ele falou que ia embora, que ele ia perguntar para a mulher dele, e é isso mesmo, se ele queria operar, né? Se ele podia operar. Então, acho que por todo o comprometimento da renda, né? A gente sabe que a pessoa fica afastada, é o INSS, tem toda uma burocracia e diminuição de renda. E ele não desistiu, ela falou para ele, quanto tempo o senhor espera? Ele falou assim, há 6 anos. Ela falou assim, o senhor vai esperar mais quanto? E ele voltou no dia seguinte, com toda a coragem, fez. Fora isso, nós tivemos o primeiro paciente da lista, ele estava aguardando desde 2013 por esse procedimento. A gente sabe que é um procedimento de alta complexidade, que vai para a fila estadual, né? E o município, através do FILAZER, pode oferecer isso aqui, não só para Pontes, mas para a região. Foi realmente um marco. Eu estimo que a gente avance muito mais em muitos procedimentos, se Deus quiser. E vamos continuar reclamando que a gente está com fome, né? E com relação às ARHs apresentadas, né, nós tivemos um total de 1.778 autorizações de internação no hospital apresentada ao longo dos 4 meses, com 1.754 aprovadas. O percentual muito baixo de rejeitada, mas hoje o Ministério tem até entendido mais como as apresentadas. Só que a gente não tem. Nós não temos dentro do nosso contrato, não é? Não tem meu cadastro. Do tipo do porte do hospital, né? Que nós somos de médio porte. Está fazendo acima do porte. Isso, fazendo aquilo que a gente não teria nem como, né, obrigação, mas realiza, por isso que ela volta, que ela goza. E dentro do rol de cidades atendidas, né? Que nós sabemos que somos referência para 9 municípios, além do nosso, nós realizamos atendimentos para Vale de São Domingos, 328, Vila Bela da Santíssima Trindade, 309, Nova Lacerda, 306, Jaú 293, Comodoro 268, Conquista 262, Campos de Júlio 153, Figueirópolis 122, Cáceres 37 e outras cidades, porque nós somos BR, né, temos várias outras cidades que acabam sendo atendidas e outros estados também, até por conta do alto fluxo de garimpeiros, né, de mais pessoas. Então, eu até achei que Jaú ia ser o que mais seria atendido, mas ainda foi Vale de São Domingos. E algumas atividades complementares ainda dentro da secundária, o setor de regulação, pacientes agendados via CISREG, que a gente encaminha através da central de regulação para Cáceres, para Cuiabá, Vargas Grande. Foi um total de 5.035 pacientes ao longo do quadrimestre. Os regulados, que são os que de fato foram atendidos fora, né, do município, foi 1.510, que a gente também atende dentro de Pontes da Serra, a gente tem alguns prestadores. Via consórcio, 5.006 atendimentos, no total de uns 1.651 pacientes regulados. E no setor de transporte, vou pedir para o João, nosso chefe do departamento, apresentar, porque tem algumas inconsistências entre GEUS e GNA, e ele vai fazer a retificação dos resultados. Bom dia. Como a gente já apresentado, o Departamento de Transporte da Secretaria de Saúde ele vai cuidar toda a logística de pacientes, tanto de remoção como daqueles de consultas eletivas. A gente só teve uma incongruência com relação a, como a Nayara contou, da gestão de monitoramento e com GEMOS, que posteriormente a gente vai fazer a retificação, né, e revisão.
mas aqui ele apresentou um dado total, né, no caso de viagem, sem contar, sem especificar, na verdade, aquelas emoções, né, interhospitalares. Então a gente teve aí em janeiro, né, um número, né, de 196 viagens, em fevereiro 188, a gente tem um ápice ali, né, do quadrimestre, em março, que foi 230, e uma queda, né, em abril de 192. Os pacientes também estão sendo contados, né, no total, seja para Cáceres como para Cuiabá. Então a gente tem um total de 1.010 pacientes, né, em janeiro, em fevereiro 1.048, março, né, consequentemente, né, no valor a mais de viagens, 1.326 pacientes, e em abril 1.229. E os acompanhantes, né, a gente percebe que eles vão, no caso, quando se aumenta os pacientes, né, eles vão também aumentando. Um dado também que a gente vai anexar posteriormente são o número de remoções, né, hospitalares. Em janeiro a gente teve 82 remoções interhospitalares, né, entre Cáceres, Cuiabá. De maneira pontual, a gente também tem Primavera do Leste, Nova Mutum, né, então todos inseridos nesse número de 82. No mês de fevereiro, nós tivemos 104 remoções interhospitalares. No mês de março, a gente teve 100 remoções interhospitalares, e no mês de abril, nós tivemos 75 remoções. Dentro da produção do conselho, né, no período de janeiro a gente tem um mês de férias, não temos reuniões. Fevereiro e março abriu uma reunião ordinária e tivemos 2 extraordinárias em fevereiro e março, totalizando 5 ações, mais uma atividade de visita que foi feita pelo conselho quando foi para abrir a farmácia, só me engano, que eles estiveram lá fazendo a inspeção. Teve Isaac, Alessandro, agora não lembro quando foi. Totalizando 6 atividades ao longo desse quadrimestre. Pode passar. E na execução orçamentária, para finalizar a nossa apresentação, nós tínhamos uma dotação inicial com recursos próprios de aproximadamente 62 milhões, de recurso federal aproximadamente 25 milhões e de recurso estadual 14.534.000. Essa dotação foi atualizada, onde no município nós passamos a 62.595, um pouco mais, do recurso federal um pouco mais de 42 milhões, e do recurso estadual um pouco mais de 14 milhões. O estadual é fixo, né? A gente não consegue aumentar, o federal a gente já consegue através de serviço de algumas emendas. E dentro das subfunções, total de despesas são dados disponibilizados pelo setor de contabilidade. Nós temos uma execução maior dentro da atenção especializada, né, obviamente pelos custos, né, aproximadamente 70 milhões, e dentro da assistência farmacêutica nós tivemos um pouco mais de 1.400.000. Nós temos a dotação do primeiro quadrinho, primeira coluna, no plano de coluna, né, a dotação inicial é atualizada e logo à frente as despesas, né. Então, na atenção primária, 301, nós tínhamos uma dotação inicial um pouco mais de 27 milhões, atualizamos para um pouco mais de 30 e já pagamos cerca de 7 milhões e 144 mil. Na atenção especializada, uma dotação inicial de um pouco mais de 50 milhões, atualizamos para cerca de 70 milhões e já pagamos 12 milhões e 160 mil. Na assistência farmacêutica, 303, uma dotação inicial de 1.474, atualizada para 1.672, foram pagos 434 mil. Na vigilância em saúde, vigilância sanitária, 30 mil, atualizada para 30, e a gente fez uma execução, pagamento de pouco mais de R$ 3.604. E na vigilância em saúde, 4.138, atualizada para 4.245, com execução paga de R$1.036.000. Então, dentro da nossa dotação, do nosso orçamento para esse ano, de aproximadamente 100 milhões,
956.769,19 já foram pagos aproximadamente 25 milhões, ou seja, um quarto. E dentro do demonstrativo de receita realizado, nós tivemos um valor empenhado de aproximadamente 8.802, o que corresponde à execução de 15%, e dentro das aspas, que são ações e serviços de saúde, 27.375, com despesas liquidadas de 16.300, com executados de aproximadamente 28%. E do superávit a gente já teve uma liquidação de aproximadamente 8 milhões dos 18.572, que ficou de 25 para 26. E dentro do bloco da assistência financeira complementar ao piso da enfermagem, o valor transferido pelo governo federal foi de 523 mil, e o executado um pouco maior, porque das despesas do hospital, tanto o 13º quanto o pagamento da competência de dezembro, que é acreditado em dezembro, a gente paga em janeiro. Então o executado fica maior do que o recebido, por conta dos recursos de dezembro para janeiro, que são recebidos no finalzinho do mês, lá pelo dia 30, o valor da parcela do piso, o 13º do piso. E nós temos algumas emendas estaduais que nós recebemos no ano passado, a 148 no valor de R$300 mil de autoria do deputado Faisal. Nós conseguimos executar 85% dela. Essa emenda foi destinada a ações e serviços, tanto no laboratório com empresas terceirizadas, a gente falou um pouquinho, e também no transporte. A 429 de R$200 mil foi do deputado Juba do Guaraná, a gente executou 77,73%, também com aquisição de reagentes para o laboratório municipal. A 603, no valor de R$1.508.300,70, que é de investimento para aquisição do ônibus. Estamos aguardando a entrega, inclusive hoje já estamos definindo a plotagem do ônibus, como ele vai ficar, a imagem dele, o pessoal já entrou em contato. A 582 de R$200 mil, que foi de autoria do deputado Lúdio, que destinou para o hospital. Vai ser uma vírgulazinha lá dentro dos milhões que executa, e a gente tem que definir no plano de trabalho, o que das contas que a gente vai escolher para esses 200 mil pagar, Nosso contrato mensal é de 2.639.000. Então a gente tem 200 mil para executar no meio desse pagamento. E das emendas federais, nós temos 4 propostas. A primeira, que é de 2023, é de autoria do deputado Leonardo, que foi paga lá em 23, 2023, de 149 mil. Foi feita a aquisição de alguns equipamentos, teve um restante que foi fracassado no pregão da época, que a gente vai finalizar agora no pregão de aquisição de materiais odontológicos, por isso uma execução de 46%. A segunda de 600 mil foi, na época, o deputado Abílio, hoje prefeito de Cuiabá, que também está ligado à atenção primária, uma execução de 38,23%. A terceira, que também é do exercício de 25, de R$750 mil, do José Medeiros, que também foi destinada à proteção primária, com uma execução de